Boa tarde, torcida São Paulina. Aí trouxemos aí um convidado que não é, de fato, acho que não sei se torce São Paulo não, mas eu acho que não. Mas é um convidado que vai agregar aqui com a gente na questão que a gente traz muito conteúdo de scout, de análise para a página. E a gente está recebendo ultimamente um público que às vezes não é São Paulino, ou um público São Paulino que quer mais entender sobre análise, captação de jogador, que é o que a gente faz muito, faz análise de mercado de jogadores que podem vir do contexto do Rogério, fizemos com o Crespo. E aí a gente trouxe aí um cara que, para mim, de entendimento de jogo de posição, de mercado, é o melhor que se expõe na internet no Brasil. E aí a gente vai começar aí com ele. Rafa, fala um pouco de você, se apresenta, fala da sua história, como que você começou no Scout, como sua relação com o futebol é. Boa, obrigado pelo convite, obrigado, Mário, também. Cara, eu fui atleta, quase me profissionalizei na transição ali do sub-20 para o profissional. Eu acabei não sendo aproveitado, e ao mesmo tempo eu passei na faculdade de educação física, né, no vestibular, e aí entendi que, bom, acho que é melhor estudar do que talvez ele não tenha qualidade suficiente para jogar assim. E aí fui estudar, fiz educação física, e dentro da educação física, na pós-graduação, inclusive, eu fiz uma pós-graduação na Argentina, 2014 para 2015, eu tive contato mais profundo com análise de desempenho. E aí entendi mais o que era análise de desempenho, o que era captar atletas, enfim, indicadores de desempenho, entender do jogo dividido em fases, né, a partir dessa lógica. E aí eu me apaixonei, mergulhei nesse mundo e estou nessa caminhada até hoje. Já trabalhei em clubes, né, em contexto competitivo mais modesto. Entendi em determinado momento que o clube de futebol é um ambiente que te... Eu não gosto muito dessa palavra não, mas é a palavra que me vem na mente agora. É um ambiente que te escraviza, entre aspas, porque é quarta e domingo, tu não tem feriado, tu não tem família, e é um ambiente um pouco delicado, porque clube de futebol as coisas mudam muito rapidamente. A gente sabe que tem muito clube que não paga bem, ou que não paga, e você ainda fica à mercê dessa situação. E aí eu fui buscar uma solução para que eu continuasse no futebol, continuasse trabalhando com aquilo que eu amava, mas fora dessa estrutura vulnerável, né, que é um clube de futebol. E aí eu comecei a trabalhar com captação, com scout, e aí percebi que, de fato, do ponto de vista financeiro, é o melhor lugar, né, porque você começa a trabalhar com comissão de transferência, começa a trabalhar com percentual sobre venda de atleta, etc. E aí comecei a galgar espaço nesse caminho, e fui me consolidando até ir para Portugal, enfim, trabalhei com isso lá também, fiz mestrado lá, estou fazendo, na verdade, mestrado lá, e venho uma caminhada no futebol, já tem uns 4 anos, pelo menos, acho que uns 4 anos, desde 2017, mais ou menos, que eu venho trabalhando somente com captação, e aí de um tempo para cá eu passei a produzir conteúdo, né, enxerguei que também era outro mercado interessante, e venho dividindo aí as minhas atenções entre captação e produção de conteúdo. Acho que minha história no futebol, de maneira resumida, é mais ou menos essa. Rafa, primeiramente, boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente, é uma honra porque na frente do tricolor, no nome da nossa página, tem um scout e eu acho que esse é o nosso foco. Rafa, você disse que você foi para Portugal, trabalha fazendo mestrado aí. Tem muita diferença a visão portuguesa do futebol, não só da questão profissional, mas dos adeptos, dos torcedores, quanto ao trabalho de scout, quanto ao trabalho de um treinador em relação aqui no Brasil? Tem. Assim, eu acho que o treinador brasileiro está muito mais suscetível a ondulações, digamos assim, né? A variação de desempenho, porque o nível competitivo aqui, eu não acho que o nível competitivo aqui é mais alto, acho até que o nível competitivo em Portugal é mais alto, mas aqui a igualdade competitiva é maior, então tem mais clubes do mesmo nível. Então, São Paulo hoje pode facilmente jogar contra o Atlético Goianiense lá, que é um clube tido como um clube menor, e perder o jogo, e isso é uma coisa comum. Em Portugal, não. Em Portugal, os 3 ou 4, né, se a gente colocar o Braga ali, eles dominam muito o campeonato. Então, é muito difícil você ter situações, 1, 2, 3 vezes no máximo no ano, que você vai ter uma situação de desempenho ou de resultado muito ruim, quando sai para jogar contra equipes como, não sei, Famalicão, Portimonense, etc. Então, o treinador ele acaba por ter uma vida mais estável em Portugal. E aí, de fato, onde ele vai ser desafiado, você nos clássicos e você nos campeonatos europeus, né? Seja Champions, seja Liga Europa. Então, o adepto, né, o torcedor, ele passa ali um período do ano um pouco, eu costumo brincar lá com os portugueses que eles passam uns 3, 4 meses cegos, né?
até entrar na fase decisiva da Champions, né, oitavas, quartas, até ter os clássicos que vão definir ali os pontos que tu precisa para ser campeão, tu não sabe muito bem se a tua equipe está tão bem assim ou não, porque ela vai amassar os pequenos. Basicamente isso. Quando isso não acontece, quando por acaso acontece de você não amassar os pequenos, aí a crise se instaura e é muito parecido o contexto com aquilo que é no Brasil, né? Começa a ter a fritação do treinador, começa os adeptos a reclamarem. Eu acho que não é tão ostensivo quanto no Brasil. No Brasil a gente tem caso de invasão de CT, tem caso de pichação de muro, etc. Isso não acontece, pelo menos eu não tenho notícia sobre isso, mas tem pressão também. Tem mídia falando, enfim, tem um contexto de pressão ali para o treinador. Mas só para te dar um exemplo, na última temporada, né, na temporada passada, que eu ainda estava lá, a gente tinha o Benfica com o Jorge Jesus voltando para o Benfica, então existia uma espécie de tolerância, uma espécie de complacência com o trabalho dele. A gente tinha um Sérgio Conceição bem na Champions, a gente tinha um Rubem Amorim, líder do campeonato, que é o treinador do Sporting. Então a gente tinha um contexto muito amigável com eles, assim, né? Ou seja, se você imaginar isso no Brasil, cara, é difícil você imaginar. Por exemplo, eu costumo brincar assim, né? Se os 12 grandes, né? Vamos fechar em 12. Eu acho até que é mais, mas tradicionalmente a gente fala dos 12 grandes. Se os 12 grandes se organizarem, um vai ser 12º, sempre. E esse 12º vai ser pressionado. Então é um contexto um pouco diferente. Rafa, eu vou falar um pouquinho de tática com você. Eu queria saber duas coisas. Qual que é a visão tática que tem do Brasil aí em Portugal, visto que você fez muita análise do Flamengo e acho que hoje deve ter uma demanda também de análise do Palmeiras, que está de novo numa final de Libertadores. E a gente vê muitos técnicos de Portugal sendo sondados aqui e migrando para cá. Como que eles enxergam o Brasil taticamente? Como que aí Portugal a visão, tipo assim, o que é o Brasil no futebol? A visão em Portugal é os melhores atletas do mundo, e aí tem até uma questão que é bom falar. Em todo o resto da Europa, o brasileiro é considerado um extracomunitário. Né? Quem joga futebol manager, quem joga FM, deve saber o que é isso. Ou seja, um atleta que você tem um limite de extracomunitários no elenco. Aí, para você conseguir burlar isso, você acaba naturalizando o atleta daquele país. Né? Então, por exemplo, o Vinícius Júnior, hoje pouca gente sabe, mas ele é espanhol, teoricamente. Né? Ele tem passaporte espanhol. E aí ele acaba não ocupando uma vaga de extracomunitário. Em Portugal, o brasileiro não é considerado extracomunitário. O brasileiro é considerado comunitário. Então, por isso que tem tantos jogadores brasileiros em Portugal. Tem clubes que o 11 inicial tem 8 brasileiros. E isso é importante citar. E isso não acontece em outros contextos, como Itália, França e Espanha, por causa disso que eu acabei de explicar. Então, eles enxergam o jogador brasileiro como um jogador que é tecnicamente acima da média da Europa, um jogador que tem a gente costuma falar, né, tem uma relação com bola muito acima, mas que decide mal, que geralmente decide mal. Então, eles enxergam o atleta brasileiro como esse atleta, tecnicamente muito acima, mas decide mal. Então, eles buscam o atleta que seja tecnicamente acima, que é o normal do jogador brasileiro para eles, mas que tenha esse diferencial decisional, que ele decida bem. Uma expressão que eles usam lá, que me vem à memória agora, quando você tem um extremo que é muito bom num contra um e ele não consegue transformar as vitórias pessoais que ele tem num contra um em situação de finalização, de cruzamento, etc., eles costumam dizer, por mais que esse cara não seja brasileiro, eles digam assim, esse é um extremo A brasileira, ou um extremo brasileiro. Por quê? Porque o extremo brasileiro lá é conhecido por isso. O cara vai rabiscar para cima do lateral, vai ganhar o duelo, e em seguida vai cruzar errado, vai tocar errado, vai finalizar mal. Então, eles têm essa ideia também um pouco de jogador brasileiro, mas eles reconhecem muito o aspecto técnico nosso. Eles reconhecem muito que nós produzimos os melhores atletas do mundo do ponto de vista técnico. E eles têm um respeito muito grande por isso. E aí fica essa questão. E aí, quando a gente fala do ponto de vista decisional, a gente também fala do ponto de vista tático. Né? Então, o atleta brasileiro é considerado lá um atleta pobre, taticamente falando. E aí, isso... Eles costumam até dizer, né? Quanto mais cedo você traz o brasileiro para cá, melhor, porque ele traz aquilo que é tecnicamente dele, né? Que da cultura dele. Ao mesmo tempo, ele se desenvolve taticamente aqui. Ele entende mais sobre as percepções de espaço que ele precisa ter, sobre tomada de decisão aqui. Eu não concordo muito com essa visão que eles têm, acho que não é muito por aí. Faz sentido, mas não concordo 100%. Mas é a ideia que eles têm do jogador brasileiro. Rafa, tem uma pergunta aqui um pouco fora do script, mas que surgiu na minha cabeça aqui agora. Você acha que o treinador ele molda a equipe dele de acordo com o que ele tem em mãos? Ou você acha que a equipe tem que se moldar de acordo com a ideia do treinador? Pergunta de 1 milhão de euros.
Cara, não sei, cara. A gente vai ter exemplos dos dois contextos. Exemplos que o treinador tem um modelo de jogo e ele adapta os atletas ao modelo de jogo, e tem treinador que tem ali, pega um grupo e adapta o modelo de jogo àquele grupo. E a gente tem até casos de treinadores que fizeram isso de maneira diferente na história deles, né? Ou seja, que hora foi de um jeito, hora foi do outro. Eu não acho que tem o melhor, cara. É algo muito particular, muito caso a caso. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é o melhor. Assim. Quando o Guardiola assumiu o Barcelona, ele não tinha muita possibilidade de contratação, e ele também não tinha muito que... Ele tinha os atletas que ele tinha ali. Acontece que os atletas que ele tinha ali já entendiam bastante jogo de posição, já foram formados dentro da unidade de jogo de posição, e ele conseguiu extrair dali o que ele tem de melhor, mas ele não conseguiu... Eu quero um outro zagueiro. Eu acredito que o Puyol não fosse o zagueiro dos seus sonhos, né? Ele não podia dizer assim, eu quero outro zagueiro no lugar do Puyol. E ele adaptou o modelo de jogo dele aos atletas que ele tinha ali. No decorrer da carreira do Guardiola, ele foi ganhando mais notoriedade, ele passou a chegar no Bayern de Munique, no Manchester City, e dizer, eu quero esse e aquele. E aí vai buscar exatamente o jogador que ele quer. E aí ele passa a adaptar os atletas ou escolher os atletas para o modelo de jogo dele. Eu acho que isso é muito contextual, depende muito de... A gente precisa analisar muito caso a caso, e não tem uma regra assim, na minha opinião, isso é melhor do que isso. Aí eu posso até dizer, se eu fosse treinador, eu provavelmente adaptaria o meu modelo de jogo aos meus atletas. Porque às vezes o atleta vai te dar coisas, ele vai somar o teu modelo de jogo, coisas que tu nem pensava que podia ser somado antes. Mas, em via de regra, eu não acho que há um melhor, não. Que é uma coisa predomina sobre a outra. Rafa, eu vou falar um pouco de base com você agora. Indo nessa pegada do Mário, você acha que quando o treinador tem uma ideia de jogo, ela deve ser replicada desde que a categoria da base? A gente sabe que no sub-20, nos grandes clubes, hoje a gente já tenta imprimir mais ou menos o que o atleta vai fazer quando ele vir a profissional, mas você acha que para o sub-15, sub-17 isso ainda é muito cedo? Ou até para as categorias mais baixas, se você acha ideal? Eu acho que o clube primeiro precisa entender por que ele quer formar. Ele quer formar para o atleta servir o profissional? Ele quer formar para vender esse atleta? Ele quer formar um atleta que já chega no profissional completamente pronto e talvez a transição seja um pouco mais tardia? Ou ele quer formar um atleta que sobe aos 17, aos 18 e vai ter o final da sua formação no profissional? Então, eu acho que... Final, entre aspas, né? Porque eu acho que um atleta nunca deixa de se formar, na verdade, na sua carreira. Então, eu acho que depende muito... Essa é a primeira resposta a ser respondida, a ser buscada. Na medida que a gente tem isso, ou seja, na medida que eu sei por que eu quero formar, aí a gente vai entender como eu vou formar. Se eu vou formar de acordo com uma filosofia que vai permear o clube todo, se eu vou deixar com que o treinador da categoria seja mais impactante na forma como ele pensa o jogo para aquele grupo de atletas. Isso também vai influenciar na forma como eu vou captar. Então, o menino que chega para fazer teste com 15 anos no meu sub-15, que tem essas características, talvez, dependendo do contexto, dependendo da forma como eu quero formar, ele se encaixa ou não se encaixa. Então, isso... E não tem problema nenhum. Às vezes, o sub-15 que está fazendo teste no São Paulo não vai fazer sentido para o São Paulo, vai fazer sentido para o Santos, e tudo bem. E não tem problema nenhum. Ou seja, o São Paulo não desperdiçou um talento, como a gente vê muitas vezes, né? Passou na base do meu clube não aproveitou. Ele simplesmente não fazia parte. Ele não era um atleta que estava alinhado com aquilo que era pedido, né, para o jogador da posição naquele momento. Eu acho que a gente também não... E a gente tende a olhar muito também para os extremos, né? Olha para o Barcelona, né? Falando do Barcelona novamente, que formam atletas parecidos até, né? Quando a gente olha para o Pedri, a gente vê a semelhança com o Iniesta, e não deixa de ser assim, o Gavi com o Busquets, enfim. E a gente acha que esse modelo é o melhor e tem que ser seguido dessa forma, e é o modelo que dá certo. Não, o modelo que dá certo naquele lugar, com aquelas pessoas, com aquela cultura, com aquele grupo de atletas, com aquele perfil de população. Talvez, se for para outro lugar, não seja assim. E aí o necessário é entender se faz sentido ou não estabelecer essas premissas. Se fizer sentido, ótimo, vamos aplicar. Se não fizer, vamos buscar quais são as premissas que faz sentido para o meu contexto. Rafa, até dando um gancho nessa questão da base, você acha que o brasileiro é um futebol extremamente exportador de talentos, infelizmente. Uhum. Justamente por essa condição socioeconômica do país que reflete no futebol,
Você acha que a gente estava falando de formação de atleta, que o atleta tem que ver se ele vai ser formado para ser vendido ou para ser aproveitado no profissional. Todo jogador eu acho que é formado para ser vendido aqui, justamente para manter o caixa do clube vivo. Você acha então que a formação do jogador aqui, ela tem que ser visada no padrão europeu e não no padrão brasileiro? Porque o jogador hoje ele é formado visando meramente o clube profissional, mesmo ele sabendo que ele não vai ser aproveitado, que ele vai ser vendido em pouco tempo por um preço muito barato. E justamente esse preço barato é porque ele vai ter que ir para a Europa, ter que se adaptar, e a adaptação dele a longo prazo faz o preço dele cair, porque a base dele não foi formada nos moldes europeus, talvez até de um jogo de posição ou de um jogo um pouco mais pensado, ao invés de um jogo extremamente, vou falar a palavra da moda aqui, infelizmente, que eu não gosto muito, intuitivo. Sim. Assim, eu entendo a tua questão, Mário, mas assim, para mim, eu acho que é um pouco antes disso até. Eu acho que os clubes não sabem por que formam, a grande maioria. E se eles não sabem por que formam, eles não têm essa consciência se eles formam para o profissional para vender. E aí acaba que se torna uma questão muito mais orgânica, que vai acontecendo, do que algo planejado, pensado. E a gente vê isso em vários exemplos. Talvez o Flamengo seja um clube que tem um pouco essa dimensão do formar para vender. O Internacional já teve em determinada altura, em que vendeu Nilmar, Daniel Carvalho, no meio dos anos 2000. Mas não sei se muito mais clubes têm essa lógica estabelecida. Mas digamos que o clube tenha, digamos que ele queira de fato formar para vender. E aí eu acho que faz sentido o clube formar para vender o atleta que é interesse do mercado de lá. O atleta que é interesse do mercado de lá é um atleta brasileiro na sua essência. Então, ou seja, se ele não quisesse o atleta brasileiro, quisesse um atleta europeizado, vamos dizer assim, ele não viria buscar no Brasil. Então, acho que a gente precisa formar o jogador que esteja alinhado, esteja coadunado com a essência do nosso jogo. Agora, uma coisa não anula a outra. Ou seja, eu posso continuar formando atletas criativos, tecnicamente privilegiados, mas que entendam mais do jogo. Que sejam atletas que se adaptados a outros contextos, a outras filosofias, eles consigam render, eles consigam desempenhar. Eu gosto muito do exemplo do Kaique, do Fluminense, né? O extremo pé canhoto, enfim, que é muito bom jogador, que ele é a essência do futebol brasileiro completamente. Ele é muito bom no contra um, ele é habilidoso, ele é ousado, ele é criativo e ele é um jogador extremamente inteligente sobre o jogo. Um jogador que conhece das filosofias. Você pega uma entrevista do Kaique pós-jogo, por exemplo, né, das poucas que ele deu, você vê que é um atleta que tem um cognitivo, apesar da idade, alto para o contexto. Então, por que não posso continuar formando Kaiques? Jogadores que chamam a atenção do mercado europeu, têm um DNA do futebol brasileiro, mas eles entendem do jogo com maior profundidade. Eles também, se adaptados a outros contextos, eles vão render bem. Então, eu acho que não é uma coisa ou a outra. Acho que pode ser uma coisa e a outra. Não sei se me fiz entender. Uhum. Rafa, continuando nessa questão de base, tem algum jogador ou dos de Cotia que estão no profissional, ou dos do Sub-20? Eu já vi você falando de alguns atletas de Cotia que estão no profissional, especialmente 2. Tem algum que te agrada para o contexto europeu, que você olha e fala que você vê valor ali dos indicadores de desempenho para um contexto amplo europeu? Assim, eu trabalho hoje muito mais com profissional do que com base, né? Então eu olho muito mais para elencos profissionais do que para elenco de base. Obviamente que a gente acaba vendo uma coisa ou outra, mas o meu objetivo é trabalhar o meu dia a dia mais com profissional. Cara, eu vou falar de um atleta vou falar 2 atletas para mim que chamam bastante atenção no elenco, que já estão no profissional, já estão jogando do Palmeiras, do São Paulo, e foi um atleta que inclusive me chamou muita atenção nos jogos contra o Palmeiras. O primeiro é o Luan, volante, que é um volante de capacidade defensiva muito grande, percorre muito espaço. Tenho curiosidade de ver, por exemplo, a parte de fisiologia dele, sprints, etc., porque eu acho que ele deve dominar alguns indicadores no Campeonato Brasileiro, apesar do Campeonato Brasileiro de São Paulo não ser tão bom. E um outro jogador que me chama bastante, e acho que o Luan tem um perfil de Europa, tem um perfil que encaixa em alguns contextos. Então, quando você imagina uma equipe jogando no bloco médio, médio-baixo, um volante que precisa ocupar espaço, que tem alguma qualidade para jogar, que consiga percorrer, bater corredor, eu acho que é um jogador que pode jogar em alguns desses contextos. Guardadas as proporções, eu estou falando de referencial de característica, tá? Não de desempenho, porque senão o pessoal fala, tá comparando, não sei o quê. Me lembra o Kanté, nesse sentido, nessa característica. Não tô, mais uma vez, não estou dizendo que é parecido, ou melhor, que é o mesmo desempenho, que é melhor.
Estou dizendo que dá para ter um referencial, dá para olhar para ele e dizer, opa, ele tem algumas coisas parecidas com esse atleta aqui. E eu acho que é um atleta que pode sair. Para mim, o que prejudica um pouco ainda é a idade, ou seja, ele é um atleta que me parece ter a multa alta, então não sei se sendo um primeiro volante se vão pagar aquilo que o São Paulo espera que pague. E o outro jogador é o Wellington, lateral esquerdo. Acho que é um lateral esquerdo muito bom, para mim está na frente do Reinaldo já, e é um lateral que eu acho que... E ainda tem a questão dele jogar numa posição que é carente no mundo, né? Uma posição que todo mundo quer. Então eu acho que pode ser um atleta que a gente veja pouco no São Paulo. Eu errei, eu achei que você ia falar Nestor. Eu gosto do Nestor também, acho o Nestor bom jogador, assim, mas também tem aquela questão do aquilo que o mercado quer, que o mercado aponta, né, indica, e aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho bom jogador. Eu gosto muito do Sara, por exemplo. Mas talvez não... Gosto muito do Igor Gomes também, por exemplo. Mas são dois atletas que é mais fácil você ir buscar em outros contextos, até por valores mais baratos, com a mesma idade. Já o Luan, o Wellington, são jogadores de posições mais carentes, características muito específicas. Então, acho que talvez tenham mais mercado. Talvez, tá? Você pode errar também. Sim. Talvez tenham mais mercados. O Luan, você acha que a altura não influencia? Eu vejo que, eu vi alguns casos falando que a altura dele é um ponto negativo para ele ir para a Europa por um preço maior. Sim. E essa é a questão para mim. Assim, tem atletas que ainda estão no Brasil porque o clube ele pede muito acima daquilo que o mercado lá está disposto a pagar. E talvez seja o caso do Luan. Se não estou enganado, o Luan tem uma multa hoje de 24 milhões, se não estou enganado. Se não me falha a memória. Ele não vai sair pelo valor da multa. Então, milhões de euros, né? Ele não vai sair pelo valor da multa. Se de fato essa informação que eu tenho, que eu me lembro, né, se é verdadeira. Então, é um atleta que talvez tenha mercado, mas talvez tenha mercado por um valor mais baixo. Talvez ele atinja mercados mais altos por um valor mais baixo. Talvez o São Paulo consiga fazer caixa com a venda desse atleta, indo buscando, abrindo mão de uma quantia financeira. E um dos valores, né, um dos aspectos que faz o valor dele diminuir, talvez seja exatamente esse, né? A questão de ser um médio relativamente baixo. Rafa, você falou que o mercado europeu quer um jogador de tal jeito. Hoje o futebol europeu pede no jogo, na essência, na maioria dos clubes, pelo menos, pelo que eu vejo, um jogo de posição. O que o futebol brasileiro pede hoje em questão de tática? Que jogo que o Brasil quer ver hoje aqui? Que jogo que os clubes tentam demandar? Se é que querem demandar um estilo de jogo? Cara, essa pergunta é muito boa, Mário. Ao mesmo tempo que ela é muito boa, ela é muito simples de ser respondida, cara. Não há essa noção. Eu acho que a gente que estuda o jogo, a gente tem um imaginário de um futebol que não é o nosso. A gente tem um imaginário de processos bem pensados, de treinos bem organizados, de uma direção que consegue conduzir aquele grupo de trabalho para um lugar sabido, ou seja, sabendo para onde quer levar. Cara, não é assim. Assim, eu não sei se você já tem a oportunidade de trabalhar, de conversar com diretores de clubes, etc. Cara, é um pouco assustador isso, assim. Com exceção de alguns, e os que são exceção de fato são muito bons, com exceção de uma aqui e acolá, cara, não se tem muito essa noção de para onde quer levar. E assim, eu nem culpo muito os caras, assim, nem culpo muito alguns diretores, porque, cara, eu costumo dizer que um clube de futebol no Brasil, um clube grande, é um transatlântico. E aí tu precisa ter bastante gente competente em vários departamentos diferentes, que tenham autonomia para trabalhar e que tenham capacidade de decidir bem, trabalhando em conjunto. E aí muitas vezes, cara, já cansei de ver isso. Você vê um diretor de futebol, por exemplo, que é muito fera, é muito bom, só que ele comanda uma equipe que ele não consegue comandar porque ou a equipe é incompetente, falando da equipe de gestão, tá? Não é equipe técnica. Ou porque a equipe é incompetente, ou porque tem muita... E às vezes ele não consegue trocar porque tem pressão política, porque aquele diretor do departamento de marketing, por exemplo, ou de comunicação, é filho de um conselheiro, entende o que eu estou querendo dizer? Então, essas questões no Brasil travam muito as mudanças, travam muito a evolução. E acabam que a gente não tem muito, a gente não pensa, ou seja, se a gente não está pensando no administrativo, se a gente tem um jurídico engessado, a gente não vai conseguir pensar na parte tática. A gente não vai conseguir ter um plano que eu diga assim, eu quero esse treinador porque ele tem essas ideias. Eu quero esse treinador porque ele tem essas ideias e eu quero perpetuar essas ideias no meu contexto, porque eu acho que essas ideias fazem parte da cultura do meu clube. Isso está muito longe ainda. Mas está muito longe ainda. E é difícil até imaginar um contexto que isso aconteça de fato dentro da estrutura que a gente tem de futebol. E aí, talvez, cara, assim, eu acompanho, acho que todo mundo acompanha muito o Flamengo ultimamente, né, pelo que tem sido. Cara, o Jesus é um acaso, cara.
O Jesus é um caso, assim, é um treinador que caiu no Flamengo, que ele tinha muito essa capacidade. O Flamengo tem muitos bons profissionais lá dentro, então, na medida que ele delegava, as coisas aconteciam e fluiu. Mas se você olha para a parte decisional pós ele, esquece, não faz sentido, não tem muita conexão. E é isso, você vai precisar de eventos esporádicos, não planejados, aleatórios, para que você consiga ter um contexto positivo. E às vezes esse evento ele vai até acontecer, mas, né, a tua estrutura não está pronta para recebê-lo. E aí, cara, ou seja, o problema é muito antes do que pensar no que a gente quer de tática para o jogo. A gente não sabe o que a gente quer para o nosso administrativo, que vai influenciar na forma como eu vou escolher para onde eu quero levar taticamente a minha cultura. Então, é um pouco isso. Então, Rafa, retomando, já que a gente estava falando de cultura tática do Brasil, como que chega até aí, vamos tocar na polêmica, na ferida. Rafa, a gente vê aí muitos falando de ataque funcional, principalmente no São Paulo, né, que a gente teve um grande expoente, que era o Fernando Diniz. Você pode nos explicar essa polêmica e o seu lado da polêmica, que, deixando claro, é o lado que eu, Abner, não é scout, concorda, e você podia falar para a gente aí? Mas pode, assim, só uma coisa para deixar claro, podem discordar de mim, né, nisso aí, não tenho pretensão de ser o senhor da verdade nesse sentido, não. Assim, cara, é interessante até contar essa história, até soltei um vídeo no YouTube há pouco tempo falando sobre isso. Eu escrevia para o Lateral Esquerdo, que é um blog relevante em Portugal, né, do Pedro Bolsas, que trabalha no Canal 11, é auxiliar do Jesualdo Ferreira, né, treinador histórico no Porto, etc. Ele tem esse blog, Lateral Esquerdo, um blog muito conceituado, eu escrevia para ele. Na altura, o Jesus estava no Flamengo, e eu descrevi a dinâmica da organização ofensiva do Jesus e falei que aquilo era um ataque funcional. Ou seja, eu vi isso em algum lugar, esse conceito de ataque funcional, reproduzi sem muito critério, sem ir buscar o que de fato era ataque funcional. Eu não me lembro se foi o Pedro Bolsas, mas acredito que tenha sido ele, me perguntou, Rafa, o que é ataque funcional, cara? Essa categoria de ataque eu nunca ouvi falar. Eu expliquei para ele, ele achou estranho, disse, pô, não faz muito sentido não, Rafa, assim. Aí eu, evito usar. No final das contas foi isso, evito usar. Eu, tá bom, beleza. E eu fiquei com aquilo comigo, né? Tá, o que é ataque funcional? Aí eu fui pro Google, digitar ataque funcional, e aí encontrei e descobri qual era a origem do ataque funcional, né? Que era um perfil fake no Twitter, que escrevia sobre, que tinha inventado esse conceito. Aí eu fui ler lá o que o cara tinha escrito. Percebi ali que ele partia de uma premissa equivocada. Ele partia de uma interpretação sobre o que é jogo de posição. Então ele classificava o jogo funcional como a antítese disso. Só que a premissa do que é jogo de posição estava equivocada. Não era aquilo que ele dizia que era jogo de posição, foi uma interpretação que ele fez que era muito longe do que de fato era jogo de posição. Então, se a premissa está equivocada, o resto não tem como estar certo. Então, ele parte, e aí tentar resumir aqui, que é bem longo, né? Mas ele parte do seguinte pressuposto. Jogo de posição, existe uma premissa no jogo de posição, que é estar parado na minha posição, esperando a bola chegar. Ou seja, eu não posso fazer movimentos de aproximação do centro de jogo da bola. Se eu fizer isso, eu quebro com a lógica do jogo de posição. E isso engessa o atleta. Se o atleta está preso na sua posição, isso faz com que o atleta perca a mobilidade, perca a influência no jogo. E o atleta brasileiro é um atleta disruptivo, é um atleta que gosta de estar com a bola, que quebra essa lógica. Então, um atleta brasileiro não se adapta ao jogo de posição. Essa era a premissa. Então, o jogo contrário a isso seria o jogo de aproximação, de não estar preso a posições. Isso seria o jogo funcional. O problema é que essa premissa do jogo de posição está errada. O jogo de posição não fala sobre isso. Não é premissa, não é pressuposto do jogo de posição estar parado no mesmo lugar. Estar parado esperando a bola chegar. Não é jogo de prego, né? Aquele jogo que você põe a moedinha, não sei se vocês conhecem. Não é jogo de prego. Ou seja, ele explica de onde ele tirou isso e também não faz sentido, né? Sobre estar na posição. Só que a palavra posição de jogo de posição tem a ver com perfilamento e não com posição em campo. E ele tem uma série de confusões que ele faz, uma interpretação ruim que ele faz sobre o que é jogo de posição, para retirar o conceito de ataque funcional ou de jogo funcional. E aí eu comecei a me posicionar na internet, eu percebi também ali, eu tenho que ser sincero, uma oportunidade, peraí, deixar a bola quicando aqui. Tem algo errado que está ganhando notoriedade, deixar a bola quicando aqui, eu comecei a produzir sobre, só que o que eu não fazia ideia na altura é que ele tinha uma espécie de seita, né, digamos assim, ele tem seguidores que concordam com ele, e ali também tem a questão do imaginário do cara que está no Twitter,
de dizer, pô, esse fake, esse cara aqui que ninguém sabe quem é, muita gente sabe quem é já, mas a maioria não sabe quem é, vai conseguir emplacar uma ideia no mais alto escalão do nosso futebol. Ou seja, existe uma vaidade aí por trás. E essas pessoas começaram a me atacar muito. A questão é que não tem muito para onde fugir, porque é o que eu estou dizendo, assim, a premissa está ruim. A premissa está equivocada. Então, não faz sentido eu fazer uma antítese a algo que não existe. Porque, simplesmente, a antítese não vai existir. Não sei se deu para entender. Eu entendi. Mas você acha que essa antítese, não o jogo funcional em si, mas um jogo, uma ideia de jogo, né, uma cultura de jogo, contrária ao jogo de posição e vindo da América do Sul, do Brasil, existe em algum ponto que não seja palpável? Não. Na minha opinião, não. Vou te explicar por quê. Primeiro porque, assim, só o pensamento, a racionalização de que algo precisa ser contrário já não faz muito sentido, porque as duas coisas podem coexistir e não serem contrárias. É o primeiro ponto. O segundo ponto é que na Espanha, especificamente na Catalunha, isso é pensado, é refletido, é documentado. Por mais que não seja científico, e não é científico, isso é pensado. O Paco Cerulo, um dia ele sentou na cadeirinha dele, na mesinha dele, abriu o computador e disse assim, ou a máquina de escrever, se calhar, ele disse assim, peraí, eu tenho uma filosofia, um jeito de jogar, uma ideia de jogo. Deixa eu documentar isso daqui. Deixa eu tentar trazer para o concreto aquilo que está no meu imaginário, aquilo que está na minha cabeça, aquilo que eu aprendi com o Rino Smith, com o Cruyff, etc. E isso foi passado para frente. Ou seja, a ideia de documentar processos, a ideia de tentar aplicar aquilo na prática e registrar aquilo foi se desenvolvendo. Então, a gente tem eu costumo chamar isso de cultura formal. A gente tem uma cultura formal sobre o jogo de posição, datada, tipografada, com documentos, com livros produzidos, com relatos de treinadores, etc. Isso não aconteceu na América do Sul. Isso não significa dizer que não exista, tá? Então, ou seja, aquilo que seria o contrário da cultura formal seria a cultura informal. Ela pode até existir, mas ela não está organizada, ela não está datada. Os nossos treinadores, lá atrás, eles não sentaram para produzir esse tipo de material. Para dizer, a minha equipe joga assim por isso, porque eu acho que isso faz parte da cultura do nosso futebol, porque isso encaixa na característica do jogador do meu país ou da minha região. E isso, ou seja, esse movimento nunca ocorreu. No futebol brasileiro e no futebol da América do Sul, não tenho como falar pela América do Sul toda, mas pelo futebol brasileiro eu tenho quase certeza que isso nunca ocorreu. E se isso não ocorreu, a gente não tem uma ideia linear sobre isso, uma ideia, a gente tem algo etéreo, algo que está no ar. A gente meio que compreende, meio que sente, mas a gente não consegue muito verbalizar, racionalizar, porque aquilo nunca foi documentado antes, aquilo nunca foi trazido para a luz da consciência das pessoas antes. Esse é um ponto. O outro ponto também que me incomoda é que o Brasil é muito grande. O futebol que eu joguei no Nordeste é completamente diferente do futebol que provavelmente vocês jogaram no Sudeste. Então, como é que eu vou falar que um país de dimensão continental tem um pensamento sobre o jogo que permeia o país, sendo que de região para região isso... Cara, o futebol gaúcho é completo. Eu já joguei contra a equipe do Rio Grande do Sul, quando eu era atleta, é completamente do futebol do Nordeste. Completamente futebol do Nordeste. O futebol da Bahia é diferente do futebol do Pernambuco, do ponto de vista cultural. Então, como é que eu vou dizer que há uma ideia que permeia a todos num país tão grande? Isso também é outro ponto que me incomoda, assim, que para mim não faz sentido. Eu acho até uma visão elitista sobre o jogo, né? Porque você pega o seu espectro ali, que provavelmente é o espectro dominante, né, do ponto de vista socioeconômico no país, e diz que aquilo é o país. Então, assim... acho que há, mas não formalizado. Sim. Até puxando um adendo aqui, sobre muita gente confundir, talvez até agora como explicação, a gente já tentou, eu já tentei na página da Scout, já tentei no meu perfil pessoal, o Abraham eu acho que também, mas queria saber de alguém que trabalha com Scout. Rafa, diferencia para a gente ataque posicional de jogo de posição, porque isso dá um rolo na cabeça de muita gente, é uma coisa muito simples, cara. É mais um, entre aspas, de serviço que vem na esteira do ataque funcional, né? Cara, ataque posicional é qualquer equipe que ataca de maneira elaborada. Qualquer equipe que... A palavra posicional em ataque posicional é estar posicionado para atacar. Então, Diniz, né? O Diniz faz ataque posicional. Qualquer equipe que faz ataque... Um dia um cara colocou assim para mim no Instagram, no Twitter, essa semana até. Acho que você está enganado, o Atlético Mineiro não faz ataque posicional. Aí eu respondi assim, ele faz mesmo que ele não queira.
Porque, eu vi, acho que isso aí. porque isso é algo inerente ao jogo. Ou seja, a equipe entrar em um momento que ela vai atacar de maneira elaborada é algo que é inerente ao jogo. Então, você não escolhe não atacar em ataque posicional. Atacar posicional, e isso é científico, né? O conceito de ataque posicional. É Castelo, é Garganta, existem pesquisadores portugueses que colocaram isso no papel. Já o jogo de posição e aí tem a palavra posição para confundir, né, as pessoas, é essa cultura tática que a gente conhece da Espanha, é a cultura tática que vem da simbiose Espanha-Holanda, né? Rino Smith, o Cruyff, a documentação do Paco, o Guardiola um pouco depois. Enfim, então há uma diferença. Jogo de posição é uma coisa, ataque posicional é outra coisa. O problema é que as pessoas passaram a associar ataque posicional ao jogo de posição, como se ataque posicional fosse digamos assim, a organização ofensiva do jogo de posição, e não é. E a partir daí surgiu uma confusão gigante, e aí, para terminar essa confusão, eles colocaram um ataque funcional como o contrário ao ataque posicional, que seria a organização ofensiva do jogo de posição, e não é. Então, é tipo assim, é uma confusão gigante. Bagunça. É uma bagunça de conceito. E, bom, tá aí, né? Rafa, então, falando sobre o jogo de posição, você chegou a acompanhar o Crespo no São Paulo? Menos do que eu gostaria, mas cheguei a acompanhar sim. E quais são os pontos que você encontrou de inflexão que você falou, pô, isso não vai dar certo no Brasil? Ou você acha que foi mais uma questão de tempo? Tem algumas coisas que eu achava que ele ia ter que abrir mão em um determinado momento, né? Primeiro, ele marcava num bloco muito alto, com perseguições muito longas. E para uma equipe que joga 75, 80 vezes no ano, isso é bem difícil. Então, isso não tem necessariamente a ver com o jogo de posição. Então, eu achava que em determinado momento ele ia ter que abrir mão de uma das duas coisas. Ou de marcar no bloco tão alto, ou de perseguir de maneira tão longa. Eu achava que em determinados momentos ele criaria dinâmicas para diminuir o tamanho das perseguições, ou marcar de maneira mais zonal, enfim. Isso nunca aconteceu. E aí você tem uma equipe de São Paulo que, talvez vocês saibam disso mais do que eu, ela tem um desgaste físico nos 20, 25 minutos do segundo tempo, quase que frequentemente. Era uma equipe que conseguia competir muito bem no primeiro tempo e depois no segundo tempo, na medida que o segundo tempo ia acontecendo, o nível de competitividade ia baixando porque a demanda fisiológica era muito alta. E esse era um ponto que eu achei que ele poderia ter corrigido, poderia ter atentado ali em determinado momento. E assim, uma coisa que eu gostava da equipe dele, e esse é um outro ponto do jogo de posição, que as pessoas confundem muito. As pessoas confundem muito o jogo de posição com tic-tac, ou com aquela posse muito demorada, né, de passar minutos com a bola. Você pode praticar jogo de posição e atacar de maneira mais direta, né, atacar de maneira mais rápida. E ele fazia muito isso, né? Ou seja, a bola não demorava muito tempo nos setores, era uma progressão mais verticalizada, digamos assim. E ele tem atletas que tinham essa capacidade de achar passe dentro na primeira linha. Ele tem o Pelé, o próprio Dani, né, quando baixava, quando jogava do lateral, enfim. Então, ele tinha atletas que entregavam isso para ele. Eu acho que ele conseguiu operacionalizar isso até certa medida bem. Eu acho que faltou alguns atletas ali, alguns jogadores de algumas posições que talvez ele não tivesse, para a forma como ele jogava, de ter sempre situação de progressão pelo corredor central, com finalização, com bate enquadrado com a baliza. Talvez ele precisasse de um 9 mais eficiente. Talvez ele precisasse de um outro atleta que não fosse o Pablo. O Pablo vai te dar outras coisas no jogo, mas não vai te dar isso. E ali talvez ele tenha insistido muito com o Pablo numa situação que o Pablo talvez não entregasse. Não sei se insistiu tanto, mas ele deu oportunidades para o Pablo em determinados momentos que talvez o Pablo não fosse o jogador a ser... Não porque seja mau jogador, mas porque talvez aquela ideia... Mas eu também não sei se ele tinha condições de ir ao mercado e buscar um 9 que ele gostasse, enfim. Quando ele saiu, né? Que foi o Calheri. Exato. Porque eu também não sei se é esse atleta nesse sentido. Eu acho que ele precisava muito mais de um Brenner, por exemplo, do que de um 9-9, parede, apoio frontal, etc. Como o Calheri. O Calheri até que é um 9 de mobilidade, né? Tem certa mobilidade. Pela questão do Smart Tube Tour, do Facão, precisava de um 9, mas que nem o Brenner? Não só pelo desmarque também, mas pela ambidestria. Pela finalização que pudesse sair de diferentes lugares com os dois pés. Porque, cara, me lembro de muita situação de jogos do Pablo que ele finaliza mal, né? Mal é difícil falar, mas que ele não finaliza não tão bem, para não ficar tão gritante. Tem situações que a bola cai nos dois pés.
Então, ele ter um atacante que tivesse, cara, um 9 que seria... O São Paulo não teria condições de buscar, mas um 9 que seria ideal para o São Paulo para esse 10 seria o Yuri Alberto, por exemplo. Na minha opinião. O cara que enquadrar com a baliza, a finalização é na baliza, independente dos pés. E eu acho que para a ideia que ele tinha, ele precisava de um 9 assim. Rafa, o Crespo não teve chance de trazer o jogador, saiu, e o São Paulo optou pela vinda do Rogério. Você acha que tinha alguma opção melhor para treinador do São Paulo, visando esse elenco, esse grupo que o São Paulo tem, que não fosse o Rogério? Difícil demais. Assim, quando a gente olha para as opções que o mercado te dava também, né, o Guto talvez, apesar do Guto também não ser o modelo de jogo do Guto não ser o que mais me agrada, né, acho que joga num bloco muito baixo, o São Paulo talvez seja uma equipe mais dominante, não sei, mas quando a gente olha para as opções que o mercado te dava no Brasil, né, treinadores que já passaram no Brasil, o Rogério fazia sentido, né, um cara identificado com o São Paulo, já tinha tido uma passagem sem sucesso, então seria uma espécie de segunda chance, um cara que tinha vindo de um campeonato brasileiro pelo Flamengo, apesar de não ser o melhor trabalho da carreira dele. Ele é outro treinador hoje, né? Cruzeiro, Fortaleza, ele é outro treinador hoje, volta ao São Paulo, do que ele foi quando ele passou. Agora a tua pergunta é específica, né? No sentido se o modelo de jogo dele casa com esse grupo de atletas. Cara, não sei, acho que não, assim, a princípio não. A princípio ele tem alguns jogadores ali que... Para mim, o São Paulo é uma equipe hoje que está feita para atacar rápido. Uma equipe que está feita para progredir rápido no terreno de jogo. Assim, se eu for pegar uma equipe referencial para o São Paulo na Europa, seria o Liverpool. Uma equipe que eu acho que os jogadores que ali estão vão dar um desempenho parecido. E o Rogério é um treinador que ataca mais elaborado, que abre mão de transitar muitas vezes para entrar em ataque posicional. E eu não sei se ele vai ter esse jogador. Ele precisaria de mais de Benítez. Entende o que eu estou querendo dizer? Jogadores com o perfil do Benítez para fazer aquilo que ele quer fazer. Como ele tinha no Flamengo o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Diego. Ele tinha, talvez, no Flamengo mais jogadores que entregassem a ele a forma como ele ataca do que o São Paulo dá a ele hoje. Então, talvez para esse grupo de atletas não. Mas, assim, vai acabar o ano e aí, no início do ano que vem, ele vai ter a oportunidade de montar o elenco da forma com a qual ele espera. E aí acho que a gente vai ter algumas novidades aí. Rafa, dentro da América, já que você falou do Liverpool, você encontra algum treinador que teria esse perfil de comandar o São Paulo no perfil do Klopp? Lógico, como a gente falou do Luan e do Kanté, determinadas proporções. Eu falo na América, não no Brasil em si, porque no Brasil eu não pensei em ninguém também, mas se você pensar, pode ficar à vontade. Ou até em Portugal, né? Cara, em Portugal seria o Sérgio, com certeza, o Sérgio Conceição, mas é um treinador que está no Porto hoje. Difícil tirar o cara do Porto para vir para cá. Cara, boa pergunta. Cara, no Brasil, talvez o Lisca, mas aí o Lisca não sei se ele teria estofo para assumir um clube como São Paulo nesse sentido. Um treinador muito identificado com clubes de menor expressão, e isso seria um desafio para ele. Cara, não sei, velho. Boa pergunta pra caramba. Talvez o treinador do Famalicão, esqueci o nome dele agora. O treinador que fez a boa campanha com o Famalicão, mas essa cairia na mesma do Lisca, ou seja, um treinador que talvez viesse para cá e não tivesse tamanho para assumir. O Antônio Oliveira talvez fosse um bom nome, ex-atleta paranaense. Chegou a ser cogitado até. É um treinador que tem passagem não é exatamente parecido com o Klopp, mas é um treinador que vai conseguir adaptar nesse sentido. Cara, é difícil, assim. A gente vive hoje... Eu comentava isso na resenha tática com os meninos. A gente vive hoje uma escassez de treinador brasileiro possível, assim, né? A gente que tem aqui... Ou seja, eu quero jogar de um jeito, pensar em... Vir à minha mente 2, 3 nomes competentes. É muito difícil isso. Imagina, assim, sei lá, você pensa no contexto europeu, eu quero praticar um jogo de posição mais elaborado, sei lá, tu tem o Guardiola, tu tem o Emanuel, tu tem o Tuchel, eu quero jogar um jogo de posição mais direto, tu tem o São Paulo. Talvez o São Paulo fosse esse nome para o São Paulo, nesse sentido. Talvez em relação ao modelo de jogo, ao grupo de atletas, fosse um nome interessante. Cara, mas é difícil, assim. É difícil você pensar A gente vive... Eu costumo brincar com os meninos da comunidade, né, da CMA, que, pessoal, vamos virar treinador aí, que o Brasil tá precisando, hein? tá em falta.
Mas seria mais ou menos esses nomes aí que eu falei. Acho que talvez o Sampaoli, nesse sentido, assim, talvez é o nome que fosse mais adequado, assim. O Rafa, desses nomes que você falou, todos são jogo de posição, porque eu até perguntei mais ou menos sobre isso. Mas dos treinadores que não fazem jogo de posição, no Brasil e afora, quais são os treinadores que mais te agradam? Que não faz jogo de posição? É. Acho que o Klopp é um treinador que me agrada muito. Ele tem alguns posicionamentos, inclusive além do futebol, que eu concordo bastante e que acabam influenciando dentro do campo. É um treinador que ele está muito alinhado com os objetivos do clube, com os objetivos dele enquanto modelo de jogo. Eu gosto muito da forma como ele usa o Firmino, né? Como ele faz o Firmino se tornar 10, como faz o Firmino fazer a bola rodar nos corredores, como o Firmino se transforma em outro jogador com ele. E gosto muito da ideia de estar preparado para o caos, né? Então quase toda a segunda bola no jogo é dele, quase toda a disputa de primeira é dele também, como ele faz superioridade nos corredores. Enfim, é um treinador que eu gosto muito, assim, que eu paro para ver, para assistir jogos dele, assim. Quando o clube tá bem, quando o Liverpool tá bem, cara, é legal de jogar. Muito, muito vertical, muita situação de extremo no 1 contra 1, e ele tem 2 dos melhores do mundo, né? Salah e Mané. É um cara que eu gosto bastante, assim, que não pratica jogo de posição. Rafa, o que falta? Acho que talvez seja a última pergunta aqui nossa, muito por causa do tempo, talvez nosso e do seu, e depois talvez para bater um papo em off mais leve. O que falta para o jogo de posição dar certo aqui no Brasil? E se você acha que a mídia tem uma influência negativa sobre o aspecto tático aqui no Brasil? Total, muito, mas muito, assim. Porque tá além do aspecto tático, né? O futebol, ele vive uma lógica que é a seguinte, e aí pouca gente percebe isso, pouca gente percebe que é usada nesse sentido. Os clubes de futebol são clubes estatutários, né? Então não é clube empresa, não tem um dono, não tem um proprietário. É uma governança que vai sair daqui a alguns anos na próxima eleição. Inclusive, as questões fiscais no Brasil são bastante delicadas por isso, né? Porque já que a equipe não tem, já que o clube não tem responsabilidade jurídica, basicamente, né? Então você vai fazer o que você bem entender ali, e na próxima gestão que se vire, e ele vai buscar o perdão daquela dívida ou a negociação, mas ele vai, para conseguir ter margem para aumentar a dívida do clube e passar para a gestão subsequente, e se torna uma bola de neve. A questão para mim é que dentro dessa lógica, você não tem muito compromisso com o futuro do clube. Você tem compromisso com aquilo que está acontecendo no clube naquele momento, para que as pessoas tenham uma boa percepção de quem é você e daquilo que você fez. E a mídia se torna uma ferramenta se torna uma espécie de medição disso, né? Obviamente não é toda a mídia, não é toda a imprensa, mas boa parte dela se torna uma ferramenta disso. E como é que é a lógica? Então, imagine que o treinador está mal, tá? Ou ele está mais ou menos, está oscilante. Como é que... E você tem boa parte da torcida que deseja a substituição, boa parte da torcida que deseja que aquele treinador se mantenha. Como é que o clube age, né? O clube vai até a mídia, vaza aquilo que interessa, expõe aquilo que é interessante, que seja noticiado. A imprensa vai noticiar aquilo sobre aquele treinador, por exemplo, e aí vai se criar uma narrativa sobre aquele treinador, que é como a torcida vai reagir àquilo dali. Se a torcida reage, por exemplo, abraçando aquilo que a mídia expõe, o treinador pode ser demitido. Então, digamos que a imprensa solta uma nota falando sobre um determinado treinador, dizendo que aquele treinador é um treinador que não dá bons treinos. E aí a torcida abraça aquele dali. Não, esse cara não deve ficar. Se a reação for essa, a diretoria toma a decisão. Mas percebe como tudo começou na diretoria? Ou seja, ele influencia a mídia. Então, a parte tática do jogo já se perdeu aí. É muito mais uma questão de resultado, uma questão de percepção sobre quem é esse cara. Pode acontecer o contrário também. Pode acontecer de você soltar uma notícia. Me lembro, por exemplo, do caso do Renato Gaúcho do drone, no Grêmio. Acho que vocês lembram disso. Em que o objetivo ali era claramente... ou seja, era uma notícia que de fato fazia sentido, era uma exposição da notícia, mas que a reação da torcida naquele momento foi dizer, não, a gente tá com o cara, é isso aí, vamos jogar uma final já, etc. E a torcida foi com ele e aquilo não abalou ele internamente. Então, ou seja, é uma espécie de termômetro. A imprensa se torna uma espécie de termômetro. O quanto ela consegue ou não influenciar e atender às suas vontades próprias também, as estruturas dos clubes.
E ninguém tá nem aí para o modelo de jogo do treinador. Ninguém tá nem aí para como o treinador joga, se ele tá fazendo um bom processo, se não tá, se taticamente faz sentido ou não faz sentido. E aí por isso que a gente fala que o futebol brasileiro ele é resultadista, porque a única coisa que vai garantir o treinador no cargo, a única coisa que vai proteger um treinador dessa dinâmica que é o futebol brasileiro, né, que eu descrevi uma das possibilidades, mas tem várias outras, é o treinador ganhar. É o resultado. Então, se Abel. É o Abel. O caos instaurado, mídia caindo em cima dele. Mais seja treinador do Palmeiras, é um cara que eu gosto muito. E ele, eu gosto um dos meus livros preferidos é o que você cita muito, que é o Antifrágil. Ele criou um estudo antifrágil ali, o elenco parece que está bem fechado com ele. A diretoria, por mais que ela balança, não quis contratar quem ele pediu, a imprensa atacando ele antifrágil. Ele se aproveita disso e se aproveita do caos. Totalmente. Perfeita analogia, Abel. É isso. Então, cara, se o Abel não tivesse resultado, ele estava fora do Palmeiras há muito tempo. E aí, basicamente é isso. O problema é... O Abel tem uma peculiaridade que o Abel joga de um jeito que é muito contraditório para a cultura do clube. E isso acaba se tornando uma tensão. Mas, cara, se ele não tivesse resultado, esquece, já era, já estava fora. Então, ninguém está muito preocupado com o processo, ninguém está muito preocupado com a parte tática. Se não há essa preocupação, o jogo de posição vai bater aqui e vai rodar várias vezes até ter um treinador que conquista essa forma. Então, a gente teve a oportunidade, por exemplo, com o Domenech, de ter um treinador completamente identificado com o jogo de posição. Ele tinha desempenho, porque a equipe melhorava com ele. Ele teve uma derrota muito contundente, foi demitido. O Miguel Ramírez também, por exemplo. Era um trabalho que talvez, se tivesse uma condição diferente, pudesse florescer alguma coisa, também não foi o caso. Então, não tem muito a ver com... Ou seja, o jogo de posição não depende de si só para conseguir sobreviver no futebol brasileiro. Ele vai precisar ter um acaso ali de ter um treinador que pratique o jogo de posição de maneira muito explícita e consiga ter resultados de maneira frequente e consistente no futebol brasileiro para que a cultura seja de fato abraçada aqui. Você acha que o Jardine, o Barbieri, eu vejo gente falando que enxerga jogo de posição, tem gente que fala que é mais alguns princípios apenas. Você acha que o Jardine ou o Barbieri pode vir a ser um desses técnicos? O Jardine eu conheço muito pouco, né? Vi muito pouco as equipes que ele jogar. Acho que vi nas Olimpíadas e só, assim, né? Antes. O Barbieri, não acho que ele pratica jogo de posição, de fato. Eu vejo muito pouco, assim, de pressuposto do jogo de posição no jogo dele. E aí é difícil dizer assim, esse cara é influente, ele sofre influência ou não. Cara, assim, uma equipe que joga jogo de posição, pratica jogo de posição, tem algumas coisas que você vai ver ali uma hora acontecendo ou não, né? Capacidade de conduzir, atrair e libertar nas costas, dinâmica de terceiro homem, jogar muito dentro de uma lógica de achar homem livre, ou de identificar uma vantagem evidente, uma equipe que se aproveita das superioridades posicionais que gera. Eu não vejo o Bragantino jogando a partir dessa lógica, ou muito a partir dessa lógica. Então, não sei se ele é um cara que, de fato, tenta ou bebe ou pratica jogo de posição. Então, não sei. Acho que inclusive, treinadores brasileiros que estão, pelo menos, na mídia hoje, nenhum. Não, beleza. Obrigado, Rafa. A gente vai encerrando aí. Agora a gente vai com um papo aqui em off com o Rafa. Rafa, agradece aí, faz suas considerações finais, fala o que você achou do papo, fala o que você pode falar também da CMA, fica à vontade, faz a sua parte final. Queria agradecer muito aí a sua presença, viu? Eu que agradeço, sabe? Agradeço também ao Mário. Quem quiser me seguir no Instagram, esse é meu arroba, né? Que tá aqui embaixo, @Rafa.cal, que é o principal lugar onde eu produzo conteúdo. Também estou no YouTube, também estou no Twitter, mas principalmente no Instagram. E quem quiser fazer parte da comunidade de análise, há uma comunidade chamada CMA, Comunidade de Mestres de Análise. A gente já está com mais de 300 conteúdos lá dentro, mais de 700 membros. É um ambiente super interessante para quem quer melhorar a capacidade de leitura e interpretação dos fenômenos táticos do jogo. Então, basta me procurar, mandar o direct ou digitar Comunidade de Mestres de Análise no Google, enfim, como você preferir. Você vai ser direcionado para lá e vai ser muito bem-vindo lá. Beleza. Falou. Obrigado, torcida São Paulina. Abraço.